Bem, queridas irmãs, queridos irmãos, vamos nos preparando para mais um momento do nosso trabalho de divulgação e difusão doutrinária pela Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Pai, buscando a paz e a harmonia do Mestre Jesus para nossas vidas, o agradecimento aos nossos queridos benfeitores amigos, e em especial à falange do Dr. Bezerra de Menezes e sua pleiade de espíritos protetores. Agradecidos que somos por esses momentos, por termos o lenitivo da doutrina espírita em nossas vidas e por toda a paz e harmonia que a doutrina consoladora nos oferta. Então, com esse espírito de aprendizes, nós iniciamos o nosso trabalho. Meu nome é Léa, sou uma trabalhadora desta casa e nos coube hoje falar sobre a temática Jesus Cristo, né? Jesus e o amor em ação. Bem, o que falar sobre o amor de Jesus? Magnânimo, intenso, que está presente diuturnamente, diariamente em nossas vidas, mesmo nas vidas daqueles que não se entendem ou se autodenominam não cristãos. Porque Jesus, como governador do orbe, e acompanhando desde os primeiros rudimentos e coordenando esse trabalho imenso, crístico, desde os primeiros movimentos dos elementos de formação do nosso planeta, ele nos conhece, acompanha e veio, com seu exemplo, demonstrar a rota segura que nos leva ao Pai. Então, nesses instantes que vamos refletir a respeito desta amorosidade de Jesus e o que ela significa no impulsionamento da nossa melhoria e das nossas vidas, nós entendemos como muito oportuno diante dos desafios que estamos vivenciando. Sempre é oportuno o afeto e entendermos o amor de Jesus, mas nestes tempos, mais ainda, porque é o lenitivo, é o consolo, é a segurança que temos em relação às nossas vidas. Bem, nós vamos trazer um pouco da nossa reflexão baseada na obra Vivendo com Jesus, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que nós temos ali um panorama em relação a essa chegada de Jesus no orbe, lá na pequena aldeia de Belém de Judá, num local simples, os seus pais buscando um pouso, um local para passarem aquela noite, e ao entardecer então, lhes é possibilitado adentrar uma estrebaria onde Maria veio dar à luz. Se nós analisarmos desde o primeiro momento da chegada de Jesus nessa encarnação, né, como o Cristo redivivo entre nós, ele já nos exemplifica um contexto de humildade e total desprendimento dos bens e das questões terrenas, em que pese muitas vezes, quando lembramos o seu nascimento, a época do Natal, os nossos movimentos materialistas muitas vezes superam o nosso sentimento efetivamente natalino e de lembrança
do aniversariante, que às vezes parece ficar em segundo plano. Mas, essencialmente, a ser lembrado a chegada de Jesus e os seus objetivos na Terra. O Messias, esperado por aquela civilização, pelos hebreus, eles tinham uma expectativa de alguém de supremacia política, de supremacia material, eivado daqueles valores da época, e que fortaleceria não só a liberação deles do ponto de vista do jugo, mas os traria uma prosperidade material. E Jesus vem justamente nos trazer o contrário, a valorização dos bens morais, do amor ao próximo, da fraternidade, da amorosidade, da abnegação e tantas outras virtudes. Então, já naquela época, os bens transitórios, a crueldade, a intolerância se fazia presente. E, infelizmente, depois de 2020 anos, nós nos deparamos com apego aos bens terrenos, com a crueldade, com a sordidez, com os desafios do desrespeito ao outro. Infelizmente, como humanidade, parece que continuamos os mesmos, mas como a fraternidade, a amorosidade, os conceitos do Mestre vão nos impregnando de aspectos positivos que nos mobilizam a transformação íntima, nós vemos, a par desses contextos, ações e exemplos de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo, de empatia. Diante dos contextos do mundo atual, nós temos visto grandes exemplos de solidariedade. Pessoas se superando, a levar alimento a quem não tem, a preparar uma refeição para quem está na estrada, a pensar nos profissionais da saúde, orar por eles, enfim, quantas atitudes que até bem pouco tempo não víamos numa proporção tão grande quanto agora. Então, o reflexo dos ensinamentos e da amorosidade do Mestre Jesus se faz sentir na humanidade governada por Ele. Porque sedimentamos pouco a pouco esses valores que vão transcendendo o nosso íntimo e extravasando nas nossas atitudes. Isso é o amor de Jesus em ação. É o que Ele espera de nós. É por isso que Ele veio. É por isso que Ele trouxe um exemplo irrecusável dessa transformação e dessa amorosidade. É o homem em encarnação mais extraordinário que a humanidade teve a oportunidade de compartilhar a existência terrena. Então, sintetiza especificamente a lei de amor e nos ampara e nos sustenta a nossa transformação. E trazendo um pouco do contexto em relação a esse planejamento que é perfeito, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, imersos que estamos na lei divina e natural, que orienta todo o universo com seu equilíbrio e o expande permanentemente, nós somos regidos por essa lei que é de justiça, amor e caridade. Os 3 eixos da lei divina, sinteticamente,
desdobrados nas leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos. A lei de conservação, de destruição, de sociedade, de liberdade, enfim, todas as leis morais que nada mais são que, do ponto de vista didático, os desdobramentos da lei divina e natural. Pois bem, a justiça de Deus prevê e nos orienta a respeitarmos os direitos uns dos outros, a não fazermos ao próximo aquilo que não desejamos que nos faça. Analisando desse ponto de vista, carecemos e muito da justiça divina. E ela veio, primeiramente, personificada na trajetória de Moisés. O contexto das 3 revelações. Primeira revelação, Moisés, lei de justiça nas suas bases, os 10 mandamentos, que são pilares da lei divina e que nos orientam a trajetória de maneira permanente, independente do tempo. São leis atemporais, que sedimentam a nossa rota como espírito, enquanto justiça, com seus principais pilares. E, infelizmente, se nós visitarmos os 10 mandamentos, a cada vez que os olhamos, nós vemos que a humanidade, num contexto genérico, ainda não os observa. Então, o processo, a proposição da lei de justiça, trazida naquele momento ao Monte Sinai a Moisés e transmitida àquela civilização de hebreus de então, constitui o propósito da primeira revelação, a figura do Deus único, o respeito à vida, o respeito ao que é do próximo, o respeito ao próximo, no não cometereis adultério, e aqui o adultério em sentido amplo, honrai pai e mãe, enfim, todos aqueles conceitos, não matar, não roubar, que orientam também as leis humanas, mas que são transitórias, mas alguns pilares da lei divina, da lei de justiça divina, eles estão presentes nas leis humanas e estarão permanentemente, porque são a base, né? Lei de justiça, amor, segunda revelação. Aqui chegamos em Jesus e o amor em ação, a força do amor de Jesus. Segunda revelação, a questão da fraternidade e amorosidade ao próximo como pilar, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, mas a grande novidade, vamos dizer assim, vem com o amai os vossos inimigos. Fazer o bem àqueles que vos odeiam. Desafio. Né? E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no desdobramento da interpretação dessas palavras de Jesus, os Espíritos benfeitores esclarecem que não tem como nós confiarmos em alguém inimigo como amamos e confiamos num amigo, porque o afeto pressupõe confiança, mas significa não devolvermos o mal com o mal, devolvermos com o bem, com a atitude de compreensão em relação à limitação e ao equívoco do outro. Nos aproximarmos do outro em empatia, diminuindo as distâncias entre nós e eles. O homem de bem busca minimizar os defeitos do próximo. Como gostaria que minimizassem os seus? Porque temos os nossos, todos nós.
Então, quando Jesus nos traz o amai os vossos inimigos, Ele nos convida a um exercício hercúleo de não desejar o mal àqueles que nos odeiam, àqueles que muitas vezes estão no nosso caminho para nos desafiarmos permanentemente, com suas condutas, com seus flagelos. Mas lembrando que nós reencarnamos próximos daqueles espíritos cuja afinidade ou aprendizado nos é oportunizado, lembremos que nós, pela bênção do esquecimento do passado, não sabemos que atos possamos ter cometido anteriormente, que circunstância fluídica nos envolve em relação àquele irmão desafiador no momento reencarnatório e que tipo de resgate dessa relação está sendo oportunizado para nós. Não importa sabermos exatamente o que foi, mas se sentimos, e isso é fluídico, é vibracional, se sentirmos aquelas diferenças, aquela antipatia, às vezes até aparentemente gratuita, é algo para ser superado, é algo para ser trabalhado no nosso íntimo. Não significa ser conivente com o erro, significa compreender quem erra. É diferente. Não seremos coniventes com o erro, mas procuraremos entender e, na medida do possível, auxiliar a quem erra. É esse o contexto e o convite de Jesus que nos coloca com o amor em ação. E a terceira revelação, o Consolador prometido, o Espiritismo, que Jesus já nos alertava que enviaria um Consolador que complementaria o significado dos seus ensinamentos à luz da compreensão dos homens futuramente. Ele esclareceu que não trouxe muitas verdades de maneira inequívoca naquele momento, pelo grau de compreensão daquela civilização. O Espiritismo vem coroar, principalmente com a circunstância do aspecto científico, filosófico, mais intensificado, as verdades espirituais e quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, e a criação divina que nos oferta a condição de princípios inteligentes, ora individualizados, espíritos, com E maiúsculo, agregando memória e livre-arbítrio e sendo os artífices da nossa própria trajetória. E aí nós temos, na terceira revelação, justiça, amor. Terceira revelação, caridade, que pressupõe benevolência para com todos, indulgência com os defeitos alheios e perdão, para que efetivamente, e o contexto da caridade material são os impulsos, são os exercícios, os movimentos que fazemos em direção ao outro, muito necessária, né? Sobretudo para o enfrentamento das desigualdades que nós temos. Mas o que nos é esperado, principalmente como espíritos e para nossa transformação, é a caridade moral, que começa em nossos lares. Nestes tempos de isolamento social e de convívio mais intenso entre as famílias, é um presente, uma bênção, o retorno à convivência no lar por períodos mais prolongados,
O grande desafio de nos organizarmos em família e dentro dos nossos lares para a adaptação das novas rotinas que se apresentaram, mas a grande oportunidade de olharmos uns para os outros e praticar o que nós chamamos de BIP no meio espírita: benevolência, indulgência e perdão. Nós não reencarnamos e não constituímos um contexto familiar para nos degladiarmos. O objetivo das circunstâncias e do contexto da família é para que nós, naquele contexto ali de exercício de convivência e amorosidade, nós possamos transcender até conseguir amarmos a família universal. Porque é assim que Jesus nos ama, incondicionalmente e não sectariamente. Ele ama a todos. E, sobretudo, os espoliados, os aflitos. Porque lembram que comentávamos que o homem de bem, ele se diminui para alcançar o próximo, para diminuir as distâncias entre ele e aquele que se equivoca. Era o que Jesus fazia. Procurava os espoliados, procurava aqueles que vulgarmente habitavam antros de perversão, porque eram os mais necessitados, como são até hoje. Então, a força do amor de Jesus em ação, buscando os mais necessitados e aflitos e diminuindo a distância entre ele e esses espíritos menos esclarecidos. É esse o convite a nós também, porque se queremos efetivamente nos transformarmos e adquirirmos a condição de homens de bem em sentido amplo, é necessário o exercício de abnegação, de empatia e transformação dos nossos próprios sentimentos. E, para tanto, nós temos a rota segura do Evangelho. O Antigo Testamento veio com a questão da lei mosaica e os esclarecimentos e as passagens que nos remetem à lei de justiça. O Novo Testamento nos traz as bênçãos da trajetória de Jesus, em que os evangelistas nos contemplam com aquelas passagens, aquelas parábolas, os seus ensinamentos e a sua vivência naqueles dias, né, de comunhão enquanto encarnado na Terra, que Jesus nos presenteou. E o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira revelação, nos traz as luzes espirituais da espiritualidade superior e a universalidade do ensino dos Espíritos. Porque atentem que aquelas mensagens, elas vêm de diferentes pontos do globo, por meio da codificação que Kardec estruturou, recolheu de diferentes médiuns, fazia a mesma pergunta e lançava para vários grupos que as respondiam, e compilando aquelas respostas, ele foi estruturando por uma metodologia perfeita as respostas constantes no Livro dos Espíritos e em toda a obra da codificação. Então, é obra dos espíritos luminares orientados, acompanhados e, enfim, supervisionados, vamos dizer assim, por Jesus, cumprindo os desígnios do Pai. Então, é obra divina, é rota e exercício para que nós possamos colocar o amor de Jesus em ação
e nos transformarmos. É muito interessante quando pensamos nesse móvel que o impulsionava, porque ele ia ao encontro da dor e das diferenças. A mulher de Samaria, que ele encontra próximo ao poço, pertencia a um clã que era menosprezado. Não era hábito, naquela época, dirigir a palavra a uma mulher, sobretudo desconhecida. Mas Jesus subvertia essa ordem para deixar um ensinamento em relação à igualdade, à fraternidade e o não sectarismo, tão atual e necessário nos dias de hoje. Assim como Maria Madalena, cuja transformação foi tão grande a ponto de merecer ser a primeira pessoa a ver Jesus naquela manhã em que ele aparece, no domingo de Páscoa. Maria Madalena, por que ele não apareceu para um dos apóstolos? Porque ela foi a pessoa que demonstrou a maior capacidade de superação e de acolhimento dos ensinos do Mestre. E assim, se nós vamos analisar, todas as passagens de Jesus e as suas parábolas têm grandes ensinamentos nesse sentido. Então, que a gente aproveite a vinda do Mestre, os seus ensinamentos magnânimos, para nos superarmos, para abraçarmos, porque a humanidade, nós precisamos da força de Jesus em ação. Fora da caridade não há salvação, ou seja, para contribuir com a regeneração do planeta, nós precisamos impulsionar a nossa própria regeneração, que sejamos pontos de luz nesse contexto, imbuídos dos propósitos de Jesus. E para encerrarmos o nosso momento, que se aproxima, o nosso momento de encerramento, tem uma mensagem de Emmanuel que está lá em Antologia Poética, Psicografia de Chico Xavier, e que eu achei oportuno para nos lembrarmos e nos motivarmos à lembrança do Mestre como modelo e guia. Então, Emmanuel nos diz assim: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, do governador do mundo a servo de todos, do credor magnânimo a escravo, do benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, do poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não o fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da glória, da ressurreição no reino. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Essa parte final está no capítulo 2, versículo 8 de Paulo a Filipenses. Então, lembremos a trajetória de Jesus,
os seus ensinamentos e coloquemos o seu amor em ação em nós. Elevando o pensamento, então, novamente, agradecendo a mais esse momento em que podemos refletir sobre as palavras do Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, rogamos humildemente ao Pai que sejamos merecedores dessas bênçãos, que a humanidade sofredora seja alcançada pelos valores do Eterno e que tenhamos muita luz e muita paz, agora e sempre. Muito obrigada.